Olá, gente, muito boa noite a todos. Que Jesus nos ilumine hoje, agora e para todo sempre. Nós estamos agora começando mais uma live espírita em que o tema será os milagres do Evangelho, né? Teremos agora como palestrante a nossa querida Luciene Santos, do Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto. Sejam muito bem-vindos, muito boa noite a todos e principalmente vocês que vão acompanhar essa live posteriormente, que ela vai ficar salva aqui, tá certo? Eu me chamo Pedro Henrique, sou trabalhador no momento do Grupo Espírita Amigos Fraternos, né? E hoje nós estamos dando continuidade, né, à nossa tarefa, à nossa missão como espírita. E a palavra é justamente isso, né? De continuação, principalmente porque essa semana nós tivemos a separação temporária de uma integrante do nosso grupo, chamada Ileana, né? Ela agora está trabalhando no mundo espiritual e nós precisamos continuar, né? Assim como, por sermos espíritas, temos a consciência de que ele continua a sua missão agora em um outro plano, né? Então, só temos agora que rogar a Deus, né, justamente essa proteção para Ilê e iluminação para nós, amigos e família, tá certo? E precisamos continuar no bem, na divulgação da doutrina e com a mesma fé, né, do que nos motiva e que nós estamos aqui até hoje, né? Então, que Jesus nos abençoe, sim, hoje e para todo sempre. Eu só estou aguardando Luciene entrar na nossa live, tá certo? Enquanto ela entra, eu tenho algumas mensagens de convite, né, do GEAF, para que quem tiver qualquer material de enxoval, nós estamos recebendo doações, tá certo? Mamadeira, lençóis, conjuntinhos, nós estamos recebendo essas doações, porque a gente tem duas famílias que estão necessitadas, né? São famílias vulneráveis socialmente, e aí nasceram, né, um menino, e aí nós temos essa responsabilidade também para com o outro, né, quando nós podemos auxiliar. Então nós recebemos essa ajuda, tá certo? Aqui só entrar em contato com a gente por aqui mesmo ou pelo nosso zap, tá certo? Número 9315-0237, que aí a gente, na medida do possível, vai recebendo aí essas doações e já vai juntando para fazer um enxoval, tá certo? Além disso, nós temos a nossa continuidade da entrega das cestas para as famílias em vulnerabilidade de Moreno. E se você tiver qualquer material de limpeza ou itens da cesta básica não perecível, nós também estamos recebendo para a nossa instituição, doar para as famílias que chegam, né, batendo em nossa casa. E aí depende muito do que nós recebemos enquanto doação para que a gente possa auxiliar essas famílias. Então nós estamos de braços abertos para ser essa ponte, né? Nós nunca estamos melhores do que ninguém por conta disso. Isso é fundamental, é o que todos deveriam e devem fazer, né? Que é ajudar justamente o outro que está mais necessitado. Então, podem compartilhar essa live, porque sempre a gente pode despertar esse sentimento do bem em alguma outra pessoa que não esteja ainda atinando. Às vezes não é nem por maldade, é porque ainda não despertou sobre essa questão, tá certo? Eu só vou aguardar agora Luciene chegar para a gente dar continuidade, tá certo? Mais uma vez, nossa live de hoje é os milagres do Evangelho. Será que milagres existem? Luciene vai falar para a gente.
ela é do Grupo Fraternidade Espírita de Ouro Preto, a casa em que eu nasci no Espiritismo, né? A casa em que me deu muitos ensinamentos há 10 anos atrás e que hoje eu voei um pouquinho e estou agora no GEAF, né? De Moreno. Mas todo o ensinamento eu aprendi nesta instituição em qual Lu vai estar representando. Eu chamo ela de Lu carinhosamente, mas o nome dela é Luciene Santos. E muito inteligente, muito focada e sempre com essa dedicação de trazer o conhecimento que já adquiriu para nós aqui. Tá certo? A casa, Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto, em que hoje completa 50 anos, né? Hoje o GEAF está surgindo, né? Ainda vai completar 1 ano de fundação. E aí é bom a gente frisar que o Centro Espírita sempre surge muito antes de sua fundação e suas atividades, né? Está lá no plano espiritual surgindo. E a gente ainda encarnando até o momento certo de acontecer, de desfrutar, né? Que aí, dependendo do nosso livre-arbítrio, pode nem acontecer, né? A programação, às vezes, a gente foge um pouquinho da linha. Mas aí as atividades começam antes da fundação. Então, o GEAF vai completar 1 ano de fundação, mas já tem mais de 2 anos de atividade física e muito mais no lado espiritual, né? E o Fraternidade aí completando já os seus 50 anos. Então, parabéns aí a essa instituição, em que eu tenho carinho, estou com o coração agraciado, né, de estar participando de uma instituição e estar recebendo também uma pessoa em qual instituição eu ainda dedico atenções e carinho. Vou só aguardar, peço só um pouquinho de paciência enquanto nossa irmã Luciene chega, tá certo? E eu vou dizer para vocês, fiquem à vontade no decorrer dessa live de fazer qualquer questionamento, porque Lu é muito dinâmica, tá certo? Ela gosta de debater, de questionar, e aí surgindo alguma dúvida sobre qualquer coisa que ela estiver falando, pode comentar, pode perguntar. Se tiver alguma coisa que gostaria de acrescentar, também pode falar que aí eu repassarei para ela, tá certo? Nós não somos professores, né? Absolutamente. Nós somos todos alunos. Alguns que conseguiu um conhecimento mais à frente e outros que ainda está construindo esse conhecimento, tá certo? Só aguardar a Luciene. Chegou. Carlos, muito obrigado pela vibração referente a Ileana, tá certo? Nós, no início aqui da live, você pode até acompanhar depois no final, a gente fez uma pequena notificação referente a Ilê, nossa amiga querida. Lu, seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Eu tinha feito uma breve apresentação, tá certo? Informando que você está hoje conosco falando do tema Os Milagres do Evangelho, tá certo? E é lá do Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto, a casa também que iniciei. E aí, Lu, para fazer só uma organização para a gente, eu vou fazer a prece inicial, e aí eu vou passar a palavra para você, e aí quem tiver dúvida pode questionar, pode deixar seu comentário, que aí à medida da sua explanação eu vou passando as informações, e no finalzinho, quando você concluir, eu vou passar novamente para você encerrar com a nossa prece final, tá certo? Ok, deixa eu só te perguntar se estás conseguindo me ouvir bem, porque eu tô sem o fone de ouvido. Eu achei que ficava melhor assim, porque como eu tô com o celular, aí tá ruim aqui o posicionamento. Aí se tá bem, está conseguindo ouvir bem e Tudo visualizar certinho. bem, tá? Tudo Ok, certo. então. Tá. Mais uma vez, obrigado, viu, Lu, por estar aqui conosco. Eu E é que obrigado a agradeço. todos que estão participando. Então, sem mais, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Senhor Jesus, gostaria de te agradecer pela oportunidade do estudo, do trabalho, do aprendizado.
Ilumina as nossas consciências para que nós possamos continuar, né? Continuar na fé em que compreendemos de que a vida continua dos dois lados, do lado material e do lado espiritual. Agradecer pela oportunidade de ter irmãos reunidos com o propósito de fazer o bem, de auxiliar o outro. E ilumina justamente enquanto nós estivermos passando por qualquer momento de dificuldade. Abençoa a cada membro do nosso grupo, abençoa a instituição a qual a Luciene também faz parte, Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto, que está completando 50 anos de fundação, e ilumina também a palestrante da noite de hoje, para que ela possa se intuir e levar a energia necessária para os corações que nos acompanham nesse momento. Só temos que te agradecer pela vida, que a partir do momento que nós fomos criados, em algum momento que desconhecemos, nós jamais deixamos de existir. Isso é um amor muito mais soberano do que nós não podemos compreender. Então, só gratidão, Senhor Jesus, Senhor Deus. Muita paz para todos. Assim seja. Assim seja. Lu, eu vou deixando com você, tá certo? Muito bem-vinda. Ok, obrigada, Pedro. Agradecer aí pelo convite, né, da tua instituição aí de Moreno, para a gente dialogar um pouco sobre os milagres do Evangelho e aí deixar aqui que trazer um abraço fraterno, né, da instituição ao qual a gente faz parte, que Pedro já falou, que é o Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto. E aí, assim, para a gente é muito gratificante estar aqui, para a gente partilhar, né, esses conhecimentos, para a gente contribuir de alguma forma para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento moral, espiritual, e dizer que a parte que a gente resolveu trazer para a gente dialogar, falando dos ensinamentos, dos milagres do Evangelho, na verdade, foi um dos livros da codificação, que a gente sabe que são 5, né? O Pentateuco. O primeiro deles é o Livro dos Espíritos, que vem aí trazer as informações, as grandes respostas para as grandes questões que Kardec já trazia naquela época. E os espíritos, na verdade, o conjunto de espíritos que a gente chama a pleiade de espíritos, né, que é o espírito de verdade, vem aí dando suporte a Kardec, respondendo aos seus questionamentos, às suas perguntas, e a partir desse livro, que é a base fundamental, que é a pedra angular, que vai constituir todo o edifício, toda a construção da doutrina espírita, a partir desse livro inicial, que é o livro que é composto por 1019 perguntas e 1019 respostas, vai estar contido dentro dele os outros 4 livros. Então, assim, é o livro que vem inicialmente dentro desse mesmo livro, ele vai ser dividido em 4 partes. Por isso que chama livro 1, livro 2, livro 3, livro 4. Porque cada subitem desse livro, ou cada livro contido dentro desse livro maior, vai trabalhar uma temática. Então, primeiro vai ser exatamente, né, esses questionamentos, né, de onde viemos, para onde vamos, como foi que surgiu a constituição dos espíritos, como é essa relação entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo, como é essa comunicação e essa manifestação que a gente descobre, né, teoricamente, com aquelas primeiras manifestações ali na França, que foram as primeiras manifestações físicas, né, que Kardec vai exatamente investigar, vai acompanhar para poder entender o que era esse fenômeno, e a partir disso vai surgir as outras temáticas, que aí vai ser trabalhado o livro dos médiuns,
né? De forma inicial, a questão da mediunidade, a questão dessa comunicação, e aí depois vai ser trabalhado dentro desse mesmo livro o Evangelho, que é exatamente as parábolas, os ensinamentos de Jesus. Vai ser trabalhado a Gênese, que é o outro livro, né, que é a origem do universo, e depois o Céu e o Inferno, que são as penas futuras, né, as explicações de causa e efeito. E aí a gente vai selecionar para falar dos milagres, porque a gente seria levado assim de forma natural aí para o Evangelho, né? Mas aí, como eu estou sempre retomando a tríade, ou seja, ciência, filosofia e, consequentemente, religião, porque vem aí inerente a mudança do espírito através da transformação moral. Então, a gente entende a religião dentro da doutrina espírita nesse aspecto, não com aquela perspectiva dogmática, né, com aquela questão de culto exterior. É uma transformação realmente do espírito, é uma vivência que vai se modificando. Então, por isso que a gente selecionou a Gênese, para a gente trabalhar a questão dos milagres de forma científica, para tentar trazer, assim, desmistificar essa questão, né, dos milagres, que na verdade milagres para as pessoas que viviam naquela época, que foram contemporâneas de Jesus, eram fenômenos misteriosos, eram fenômenos que eles não conseguiam explicar, eram fenômenos que, pela própria ignorância, e quando a gente fala ignorância, é a falta de conhecimento, né, das pessoas acerca daqueles fenômenos. Então, eles observavam as ações que Jesus desenvolvia como algo extraordinário, como algo miraculoso, né? Como algo inexplicável cientificamente. Então, eles não conheciam, era o desconhecido. E pelo fato de ser o desconhecido, eles explicavam, né, naquele momento, naquele período histórico, como milagres, né? Que é o que é um milagre? É algo que, tipo, a gente não sabe o que é, a gente não consegue explicar, mas é algo extra, digamos assim, extraordinário, né? É algo que a gente fica sem saber explicar, e as pessoas que têm aquela fé ardente, mas que ao mesmo tempo é aquela fé sem o conhecimento, sem a razão, sem a utilização, né, das explicações científicas, tinham como algo extraordinário, de fenômenos, né, como se fossem extraterrestres ou fenômenos para além do que a gente poderia imaginar. Então, durante muito tempo, durante séculos, na verdade, as pessoas tinham os fenômenos, ou acreditavam que esses fenômenos que eram realizados através do próprio fluido psíquico, que o que é o fluido psíquico? É aquilo que o espírito desenvolve, né? É uma atribuição do espírito. E aí, essa atribuição do espírito, que ela está associada também com o perispírito e com as faculdades que a gente desenvolve, o magnetismo, né? A gente vai manipulando esses fluidos. Então, as pessoas ou os espíritos encarnados, elas conseguem manipular de alguma forma esses fluidos, né, magnéticos, o magnetismo. E aí, só para a gente deixar claro que isso pode acontecer, ou esses fenômenos podem acontecer, tanto através do trabalho solidário, do trabalho articulado entre os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados, que aí a gente vai ver a operação, né, chamado de milagres, de cura, de passes magnéticos, ou seja, de auxiliar o outro através dessas ações. Isso pode ser feito através de pessoas que a gente classifica como médiuns, porque essas pessoas vão ter essa faculdade mediúnica que vai ser auxiliada através de espíritos, e vai ter aqueles grandes espíritos que não vai precisar dessa ação dos espíritos para estar operando esses fenômenos, que era o caso de Jesus. E aí a gente vai explicar um pouco, né? Não só Jesus conseguia realizar esses efeitos, como alguns espíritos evoluídos que a gente tem
conhecimento, como o próprio Chico Xavier. Ele tinha uma elevação espiritual tão grande, né, tão forte, tão poderosa. Ele era espiritualmente tão evoluído que ele conseguia operar, digamos, alguns ditos milagres sem esse auxílio, digamos assim, por ele mesmo. Então, Jesus conseguia muito mais. Porque a gente sabe que Jesus ele foi o espírito mais evoluído que passou aqui no nosso planeta. Né? A gente também sabe que não só existe o nosso planeta, existe uma infinidade de mundos aí, né, de planetas que está em escala de níveis diferenciados e que aí, a partir da composição desses mundos, existem espíritos que vêm auxiliar no progresso desses mundos. Então, Jesus, por a gente saber através de informações psicografadas, informações mediúnicas em vários livros, em várias obras, é o governador planetário da Terra. Então, ele se preocupa com esse planeta, né? Ele estava no processo de construção desse planeta e ele acompanha esse planeta desde a sua constituição originária, desde a sua origem. Então, ele tem uma ligação forte com esse planeta e ele acredita na transformação desse planeta. E se ele acredita na transformação, no progresso desse planeta, é óbvio que ele acredita na transformação e no progresso dos espíritos que habitam nesse planeta, que no caso somos nós. Os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados que também habitam aqui, né, com ligações com esse planeta e com os espíritos desse planeta, tanto para auxiliar, como a gente sabe também que existe o outro lado, né, o outro fenômeno, com o sentido de atravancar esse progresso, ou com o sentido de objetivos menos nobres, digamos assim. E aí, quando Jesus ele recebe essa missão divina, porque é uma missão e também foi uma escolha dele, né, enquanto ser espiritual, de retornar aqui, porque assim, se a gente for para outros livros espíritas, a gente vai ver que existem autores que trazem que Jesus não foi o primeiro reencarne de Jesus naquele período, quando ele vem como Jesus. Ele já havia passado por aqui, em outros corpos, em outras culturas, né, com outros nomes. E aí existem aqueles teóricos espirituais que defendem isso. Então a gente sabe que ele já, né, veio aqui e reencarnou diversas vezes. Por isso que a gente acredita no progresso, na evolução dos espíritos. E aí, mais uma vez, mesmo não precisando voltar aqui, mas por uma escolha de dedicação de amor, né, à humanidade, a esse planeta e aos espíritos que aqui habitam, ele vem para mais uma vez contribuir conosco. Ele vem de livre e espontânea vontade, mesmo sabendo que ele não precisava mais, mesmo sabendo que ele iria passar por situações aflitivas, por situações de dificuldade, mesmo assim ele toma essa decisão de vir para cá, para através do seu exemplo, não só das suas palavras, mas do seu exemplo concreto, convivendo entre nós, trazer para a gente a boa nova. Que a boa nova é os ensinamentos de Deus. Né? Aquilo que ele vem trazer para a gente são as informações da vida espiritual, as informações da verdadeira vida, são as informações do caminho que a gente deveria trilhar, são as informações daquilo que a gente deveria fazer, que é concretizar o amor, não só em palavras, mas em ações dedicadas ao auxílio ao próximo. E através das suas pregações ou dos seus exemplos teóricos, que era o que ele fazia, o que é que Jesus fazia? Ele reunia a multidão de pessoas, a multidão, né, de povo, desde criança, para estar repassando informações. Então, Jesus, ele era um pedagogo nato, ou seja, um educador nato. Ele transmitia os conceitos de forma muito clara e ele era um brilhante pedagogo. Por que um brilhante pedagogo? Porque ele sabia adequar a linguagem para os costumes, para o momento, para a historicidade e também para o entendimento daquela população. Então não adiantava Jesus trazer palavras, né, distantes daquele momento que ele não ia conseguir entrar nem nas mentes, nem nos corações das pessoas. Então o que é que ele fazia?
de forma sábia. Ele pegava parábolas, que são histórias do cotidiano das pessoas, daquele momento cultural daquelas pessoas, para passar ensinamentos morais. Então, ele pegava uma festa de casamento, ele pegava, né, questões do cotidiano dali, das bodas, Se da fosse hoje em dia, Lu, festa. seria nas redes sociais, não é isso? Ele estaria sob a Exatamente. influência do enorme. Exatamente, ele ia exatamente pegar o que é que as pessoas falam, o que é que as pessoas fazem no momento, né? Quais são as ações delas, o que é do convívio dessas pessoas. Para ali, naquela situação cotidiana, ele está ali inserindo alguma questão moral, um ensinamento que está por trás, que a parábola é exatamente isso. Ela vai ter um valor moral, um ensinamento moral para ser repassado. E para ficar de fácil entendimento, que era isso que ele queria. Ele queria que as pessoas captassem, que as pessoas compreendessem, que as pessoas entendessem o que tinha ali, né? Então ele fez isso através, né, das suas palavras, dos seus ensinamentos, mas ele também fez através das ações. E as ações é exatamente os milagres que ele operava, que na verdade, quando a gente falou no início, assim, tentando desmistificar essa questão dos fenômenos paranormais, né, de que é algo miraculoso, não é nada disso. Ele apenas manipulava, né, as leis naturais que estavam ali a seu favor, pelo fato dele ter uma elevação espiritual tão avançada que para ele era muito simples e fácil de estar ali realizando. Então não tinha nada de sobrenatural nas ações de Jesus, como as pessoas imaginavam, né? Ele é como a própria Gênese, o livro da Gênese diz isso, assim, que se fosse para Deus derrogar as suas leis, se fosse para Deus interferir nas leis desse planeta, então ele estaria mexendo na sua própria organização natural. Deus, ele respeita as leis que ele mesmo criou. Ele seria mutável, né? Exatamente. E aí ele vai operando de acordo com a constituição de cada planeta. Então a gente sabe que tem até um evangelho chamado Evangelho dos Humildes, que o autor desse livro, ele vai trabalhar exatamente as parábolas e as passagens de Jesus e as situações cotidianas, tentando explicar através da ciência. Eu acho esse livro super interessante por conta disso, porque ele traz, inclusive, a concepção, né, de Maria e José, a concepção de Jesus. Ele diz, ó, não tem nada para além de extraordinário ali, não. Né, aconteceu no processo biológico normal, né, quando ele até diz, o autor diz, quando a gente se refere à questão que ficou uma questão mais simbólica, né, a questão da virgindade de Maria e tal, é por ela ser um espírito altamente evoluído. Então, essa expressão era para colocar ali, ó, eram espíritos virginais, porque eram espíritos puros. Tanto Maria quanto José, eles tinham atingido a condição de espíritos puros, de espíritos plenos, capacitados para receberem essa missão de ser pai e mãe de Jesus. Mas em nenhum momento o processo biológico da constituição daqui foi modificada, né? Só para que a gente compreenda isso. A mesma coisa Jesus. Ele veio em outro corpo. Não, ele veio no corpo de carne, material, igual o nosso. Agora, o que é que acontecia? Ele precisou passar por um processo muito mais demorado, cauteloso, porque ele já estava num nível de elevação justamente de um espírito puro, digamos assim, no estágio evolutivo, né? Que ele não precisaria mais passar por nenhuma fase de mudança ou de transformação, que para ele foi até muito doloroso ter que voltar para o seu espírito, né, caber, digamos assim, num corpo limitado como o nosso. Com certeza foi muito difícil para ele, né? Foi muito doloroso ter que voltar para esse corpo pesado. Só que dizem aí os grandes escritores e espíritos que Jesus, ele tinha o seu perispírito, a constituição dele, com certeza era bem mais leve que a nossa, porque o perispírito ele vai moldar de acordo com o espírito. Então, a energia que fazia, né, o perispírito de Jesus, ela já era uma energia quintessenciada, muito mais leve do que a nossa, porque a condição de elevação espiritual de Jesus propiciava isso.
Então, por exemplo, se a gente se desliga da matéria só no momento do sono, Jesus se desligava a qualquer momento. Era só ele sintonizar com o Pai para fazer uma prece, ele se desligava. Então, por isso que na Gênese traz essa questão da dupla vista. Como é que em vários momentos e passagens do Evangelho, Jesus dizia para as pessoas o que iria acontecer ali na frente. Ele já sabia. Mas por quê? Porque ele tinha essa questão da dupla vista. O espírito dele era muito fácil se desligar do corpo e ele via, né, os acontecimentos mesmo antes de acontecer. Porque ele tinha esse processo natural da dupla vista de forma muito mais evoluída do que qualquer outro. Ô, Então, Lu, quando ele diz... Pode falar. você falando aí me lembrou até assim, se Jesus fez um esforço enorme, né, para poder encarnar, ele deveria estar fazendo esse esforço continuadamente, né? Porque a qualquer momento que ele se desconcentrasse, poderia desencarnar de tão liberto que ele era. Então o esforço era contínuo. Exatamente. Então, por isso que ele justamente fazia disso um exercício, né? Quando ele ia fazer a prece, né? Que o que é a prece, né? A nossa ligação com o Criador, né? Com o bem maior, com o bem supremo, com a energia suprema, seja lá o nome que as pessoas derem. O importante é que é um ser único que controle e rege tudo isso aqui. E Jesus tinha esse hábito constante de fazer essa ligação com ele, e geralmente ele escolhia lugares mais distantes que lhe trouxesse paz, porque ele se desligava exatamente nesse momento, ele se desligava totalmente, né? Então ali ele estava naquela sua ligação com Deus e estava totalmente fora da matéria. Eu lendo a Gênesis, aí tem uma expressão que diz exatamente assim: Jesus ele passava muito mais tempo fora do corpo físico, né, em espírito, do que dentro do corpo. Né? E aí, durante todo esse período que ele passou aqui, que foi pouco tempo, teoricamente, para a cronologia, né, dos encarnados, 33 anos, né, que para ele também pode ter sido um sopro, porque a cronologia espiritual ela é diferente da cronologia material, mas que era o suficiente para ele deixar aqui o seu recado, né, o seu trabalho, e que os discípulos deram continuidade. Mas aí a Gênese vai trazendo exatamente, assim, desmistificando a questão dos, como se fossem fenômenos miraculosos, né? A questão dos milagres, quando na verdade são explicados cientificamente. Então, assim, foram muitas ações, foram muitos atos de solidariedade, foram muitos atos de amor ao próximo, foram muitos atos de cura, né? Operando milagres, que eram as ações de bondade, né? Era o amor em ações que Jesus realizava e que ficou conhecido como milagres, que ele fazia de forma muito natural, de forma muito espontânea. Mas aí, assim, a explicação é que a cada situação poderia ser realmente pela sua própria, seus próprios fluidos magnéticos, seus próprios fluidos de bondade, que era tão intenso que jorrava dele a energia constante para ajudar aquelas pessoas, como o próprio fluido, que a gente diz que é a fé da pessoa. Então, em várias passagens, Jesus relata isso. Tem momentos que ele antevendo ou ele vendo claramente que aquela pessoa enferma que estava naquele momento era por uma situação de débitos do passado, que a gente que estuda a doutrina, a gente sabe, né? Que existe a lei de ação e reação. Então, muitas vezes você passa por determinadas situações porque você está resgatando débitos. Quando Jesus enxergava isso de forma clara, e aí ele via que aquela pessoa já tinha se arrependido, já estava em outra fase, já tinha se melhorado, ele operava, né, a cura daquela pessoa, ou o perdão àquela pessoa, de forma natural. Né? Você já conseguiu arcar com seus débitos, então você está livre. Né? E por isso que ele dizia, né, minha filha, se levante e ande, ou meu filho, abra o olho, enxergue, né, e vai e não peques mais. Por que vai e não peques mais? Porque ele entendia que aquela situação de enfermidade, naquele momento, era por uma ação anterior que aquela pessoa tinha praticado. Então, era exatamente quando a gente diz que... tem até uma frase de Paulo de Tarso que ele diz, né? Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Porque as coisas estão aí, que a gente tem um livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas, as nossas decisões, mas a gente sabe que
cada atitude, cada ato, cada ação que eu praticar, eu vou arcar com a consequência daquela ação. Então, se eu prejudico alguém, obviamente que aquilo ali, em algum momento, eu vou ter que ressarcir aquele débito que eu contraí. É mais ou menos isso que Jesus fazia, né? Falava para a pessoa. Quando ele identificava que aquela enfermidade, aquela situação penosa que aquela pessoa estava passando, era porque de um débito contraído, mas se aquela pessoa tinha se melhorado, tinha se arrependido, já estava em outra fase, já tinha compreendido, né, essa dinâmica, ele perdoava. Não, você já pagou a sua dívida, então agora você está liberto. Então você ficou, sei lá, cego por um determinado período, ou você ficou sem ouvir ou sem falar por um determinado período, ou você contraiu uma questão de uma saúde, aliás, de uma doença mental, perdão. Porque antigamente era muito comum as pessoas... A ciência não tinha avançado ainda, não tinha pesquisas nessa área, e o conceito de saúde era muito restrito. Então, o conceito de saúde e doença era só aquilo que as pessoas viam, enxergavam no corpo físico. Mas se você tinha alguma situação mental, né, de esquizofrenia, sei lá, depressão, bipolar, que já existia, mas não se tinha conceitos para explicar, ou a ciência não tinha avançado para dizer, ó, isso aqui é uma determinada doença, mas que essa doença é causada por uma enfermidade mental ou psíquica, e que muitas vezes tem a ver com a obsessão, e que a gente sabe que a obsessão, ela se manifesta tanto através de obsessões simples ou mais complexas, como a possessão, a fascinação. Então, na época de Jesus, era muito comum esse tipo de enfermidade nas pessoas. E a maioria dos milagres dele tem a ver com isso, né? Não só com as enfermidades físicas, né? De um paralítico, que hoje a gente diz pessoa com a deficiência física. Na época de Jesus era paralítico, era coxo, né? Que eles utilizam essa expressão. Era cego, era mudo. E aí eles utilizam a expressão das pessoas que tinham problemas de saúde mental, que elas estavam possuídas por demônios. Então, a população daquela época, os judeus, né, tinha muito isso. O fulano está possuído por um demônio. E aí tinham pessoas que passavam anos com esse tipo de obsessão. E aí eu lembro que tem um milagre, né, ou uma caridade que Jesus realiza, ou uma solidariedade ou um ato de amor, que é quando ele cura essas pessoas, ele vai curando nas enfermidades físicas, mas também nessas enfermidades de saúde mental. Interessante que ele falava com autoridade, mas a autoridade de Jesus não é aquela coisa dele falar de forma ríspida, ou dele ser, né? Porque Jesus, ele era a bondade por excelência, né? Quando a gente vai ler, estudar, a gente vai ver que ele sempre tinha fala mansa, né? Que ele sempre tinha expressão de bondade no rosto, com os olhos de humildade. Então, era aquela pessoa que transmitia paz. Mas quando ele falava com autoridade, com aquela pessoa, né, e ele se reportava ao espírito e dizia, sai desse corpo, né, vai embora, deixa esse homem em paz, ou deixa essa mulher em paz, era a autoridade moral que ele tinha, que os espíritos reconheciam nele. Então, esse daí não está falando comigo da boca para fora, ele não é um hipócrita, digamos assim, como alguns se apresentavam naquele momento, né? Eles tinham a teoria dos ensinamentos bíblicos ou religiosos, e eles davam muita ênfase ao culto exterior das formalidades, mas interiormente eles não conseguiam transformar o seu espírito, o seu coração. Então eles eram pessoas que muitas vezes tinham na ponta da língua todos os ensinamentos religiosos, mas nas suas ações, nas suas atitudes, eles não colocavam em prática, né? Então eles continuavam sendo intolerantes, vaidosos, orgulhosos, se achando os donos da verdade, cheios de preconceitos. Então, eles não tinham autoridade para falar com esses espíritos, porque esses espíritos viam o que é que essas pessoas faziam, né? Então, você tem autoridade para falar comigo. Já Jesus tinha essa autoridade moral. Então, quando Jesus dizia, né, sai desse corpo, né, sai dessa pessoa, vai embora. E não aí, precisava de várias reuniões de desobsessão, né, Melu? A autoridade máxima já conseguia naquele mesmo local, no momento.
É exatamente isso que a Gênese diz, né? Que às vezes, aí até eu achei interessante que Kardec até faz uma analogia com essa questão que você traz, que trazendo para a realidade, né? Das casas espíritas, que existe essa questão de toda a doutrinação moral do espírito, porque o que é uma sessão de desobsessão, de você auxiliar a enfermidade do próximo, quando eles estão com essa situação de enfermidade que vai para o médico, né, vai para a questão da ciência, que tem também, às vezes, alguma relação, mas que também tem a relação da questão da obsessão. Então, às vezes, é necessário 1, 2, 3 sessões. Por quê? Porque além, obviamente, de ter ali um trabalho solidário, um trabalho articulado do médium ou da médium com os espíritos, existe também essa questão de que tem determinadas obsessões que elas são mais, digamos assim, mais intensas. Então, se precisa de um tempo maior. Existe também essa questão dos fluidos magnéticos também dos dois lados. Mas Jesus, você já está dizendo, ele era o poder máximo, né? Ele era realmente assim, tem até uma frase na Gênese que diz, uma pergunta, e Jesus então era médium? Tem essa perguntazinha. E Jesus era médium? E aí, obviamente, que o Espírito de Verdade responde, não, ele não era médium. Né? Ele já tinha essa capacidade fluídica magnética de operar essas relações ditas milagres de forma natural, porque ele já estava numa escala máxima. Mas se a gente pudesse atribuir essa expressão médium para Jesus, ele seria realmente um médium de Deus. Porque o que é médium? Né? É a pessoa que ela é intermediária. Ela vai intermediar uma situação que os espíritos, através dessa pessoa, né, manipulando ali os fluidos, as energias dela, vai operar a cura ali, ou vai operar, né, aquele ato de amor. Jesus, ele era o médium do próprio Deus. Ele recebeu essa missão divina, que ele se propôs a estar aqui trazendo, mas ele não precisava de outros espíritos para realizar as suas curas, né? Ou as suas ações de amor ao próximo. Ele fazia por conta da sua... E nem de uma série de reencarnações como nós precisamos, né, Lu? Se ele é o governador, ele Com certeza. Não percebe disso. Com certeza. Então tem uma expressão, né, que os religiosos usam muito, mas que está correta, que ele veio por amor à humanidade, por amor a nós mesmos, né? Ele veio de livre e espontânea vontade para dar o seu exemplo de amor, para que a gente pudesse, através do seu exemplo, compreender que é isso que a gente precisa fazer. Por isso que ele disse, amai-vos uns aos outros, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Claro que a gente está muito distante de amar o nosso próximo da forma como Jesus nos amou. Mas que isso é para servir de modelo para a gente. Para que a gente possa se espelhar nesse modelo e que a gente possa fazer esse exercício contínuo, diário, que Jesus fez. E aí, assim, só para trazer alguns exemplos que as pessoas colocavam como ações extraordinárias, né? Como atitudes miraculosas que Jesus fazia, mas aí vem dizendo exatamente que são ações naturais. Por exemplo, quando tem um milagre, um dito milagre, que é uma adolescente de 12 anos, uma criança, adolescente hoje em dia de 12 anos, que os pais dela imaginavam que ela tinha morrido, que ela tinha desencarnado. E aí acontece, né, que a multidão fica desesperada e o pai dela, que era um homem realmente que já tinha ouvido falar de Jesus e era um homem que tinha essa questão da fé, né, dentro dele, e aí ele vai atrás de Jesus e fala que sua filha estava morrendo, estava nas últimas, se Jesus podia ir lá, ir lá na casa dela. E aí a multidão vai acompanhando, mas algumas pessoas dizem para ele, né, não adianta mais, porque ela já está falecida, ela já faleceu. Não tem mais como. Jesus não vai poder fazer mais nada, né? Porque até então uma pessoa enferma, uma pessoa com algum problema físico ou, né, mental, que na cabeça deles era possessão por um demônio e tal, Jesus poderia até fazer alguma coisa, mas depois de morta, né, ou de morto, Jesus não ia conseguir fazer
muita coisa. Mas aí Jesus tinha esse poder da dupla vista e ele sabia que ela estava num processo, né, adormecido, que as pessoas não tinham conhecimento científico da época, mas era muito comum antigamente, né, a catalepsia. Eram questões que as pessoas ficavam adormecidas ou por algum tempo e os sinais vitais meio pareciam que parava tudo, mas quando na verdade era esse processo, né? E aí Jesus sabia disso e aí ele diz para ela, né? Acorde e levante. E aí quando ela faz isso, assim, esse exemplo não só foi esse exemplo que aconteceu, aconteceu com outro rapaz que foi o filho de uma viúva, também, que era uma viúva e tinha esse filho único, que já estava também há algumas horas nesse processo de catalepsia, estado de catalepsia, e as pessoas achavam que ele tinha morrido, e aí a própria Gênese traz para a gente que naquele período daquela cultura não se tinha o protocolo, a rotina de se esperar tantas horas, porque hoje a gente já faz isso. A pessoa está no hospital, está com enfermidade. Então, a ciência só considera como ele está, né, desencarnado, morto, quando o coração para de bater, os sinais vitais param, mas mesmo assim, existe um protocolo de esperar tantas horas. Se esperar tantas horas para ver se aquela pessoa não emite nenhum sinal de vida, e depois de tantas horas, é que aí vem 2 profissionais diferentes para avaliar a situação, né, daquele corpo físico que está ali, para fazer um laudo, para poder realmente elaborar o atestado de óbito, para esse corpo passar por um processo ainda, ir para um local específico, que a gente chama de dentro do hospital, necrotério do hospital, e ele ainda fica ali algumas horas para ter todo o processo de liberação, de informação para a família, do momento de articular com a funerária. Então, existe um protocolo de horas e pode até ser mais de 24 horas. No período que Jesus estava, ele dizia, aqui a Gênese diz, que era imediato. As pessoas demonstravam qualquer sinal de falecimento, teoricamente falecimento, elas já eram enterradas automaticamente. Então, muitas pessoas que tinham essa questão da catalepsia eram enterradas ainda vivas. Que foi mais ou menos o que aconteceu com Lázaro, né? Que Lázaro parece que foi mais de dias, foram dias. Lázaro desacordado. E aí tem até informações dizendo que a irmã dele dizia que ele já estava num estado meio que de decomposição, pelo odor que o corpo liberava. E aí a Gênese traz a explicação de que para, às vezes, determinados corpos, né, materiais, liberar esse determinado tipo de odor não significa que já tenha que estar morto. Não, algumas pessoas estão com determinada doença ou desorganização física ali, gástrica, que também pode ocasionar esse odor, principalmente naquele período que as pessoas não tinham o hábito, né, de higiene que a gente tem hoje, enfim. Então, são mudanças de perspectiva cultural, histórica, que fazem com que a gente tenha outro entendimento. A questão de Jesus também, de falar no momento da ceia, né? Quando ele já sabia, que ele diz assim, hoje um de vocês irão me trair. Ou seja, ele já sabia que Judas ia trair ele, porque ele tinha a dupla vista. Então, nos momentos que ele se desligava do corpo, ele enxergava os acontecimentos. Então, isso era um poder fluídico natural da composição espiritual dele. Nada de milagroso, era algo dele, né? E que a gente, à medida que a gente vai evoluindo, a gente também vai ter esses fenômenos mais aguçados. Por que existem pessoas que têm um sexto sentido mais aguçado que outras? Porque existem médios que têm potencialidades e mediunidades diferentes, com capacidades diferentes. Uns enxergam, outros não. Uns ouvem, têm um ouvido apurado, né, para ouvir sons espirituais. Outros conseguem, então, conseguem ter o processo da psicofonia. Outros conseguem ter o processo da psicografia. Então, cada espírito vai apresentar ali sua habilidade e potencialidade de acordo com sua evolução espiritual. De acordo com os compromissos que assume, né, de acordo com tudo isso. Chico Xavier,
diz também que ele tinha esse processo da dupla vista, né? Que ele conseguia antever também os acontecimentos, que ele se desligava também de forma muito, assim, com uma facilidade muito grande do corpo, né? Então, são espíritos de alto quilate, assim, espiritual, né? Então, são espíritos que, de fato, eles tinham digamos, esse poder, mas que não é um poder sobrenatural. É um poder da própria constituição da elevação espiritual deles, por merecimento. Ah, então Jesus já nasceu assim, evoluído? Foi? Claro que não. Né? Se nós somos espíritas, reencarnacionistas, a gente sabe que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Só que, através das suas existências, através também do seu esforço, das suas escolhas, da sua transformação moral, que pode ser mais rápida ou mais longa, vai depender de nós. Então, obviamente, Jesus conseguiu chegar nesse patamar de elevação espiritual, né? E aí, por mérito dele, mas não por privilégio concedido por Deus, mas por mérito dele, assim como outros espíritos também. Outra coisa que as pessoas chamavam atenção, né? Aquele milagre dos peixes. Quando Pedro e o irmão de Pedro estavam pescando no mar e passaram o dia inteiro tentando pescar peixe e não conseguiram. E Jesus estava justamente ensinando, repassando informações para as pessoas naquele momento. E aí volta Pedro e Tiago, eu acho, que é o irmão de Pedro, bem desanimado, triste, porque não tinha conseguido pescar. Aí Jesus se voltam para eles, aí olha assim para o mar e depois diz: peguem a rede e lancem ali daquele lado. Agora. E aí eles dizem: mas senhor, mas mestre, né? Mas a gente passou o dia inteiro no mar e não tinha peixe. Como é que o senhor está mandando a gente agora jogar a rede ali? Aí faço o que eu estou dizendo. E aí eles vão, meio desacreditados, mas era Jesus, né? E eles tinham esse respeito, né, por Jesus e tudo. E eles foram. E quando eles jogam a rede, era tanto peixe, que eles não conseguiam nem trazer de volta a rede. E aí Pedro fica abismado com aquilo, admirado. E aí na Gênesis conta que é porque Jesus, quando olhou para o mar, viu que os peixes estavam ali. Primeiro porque, obviamente, Jesus tinha essa capacidade de atrair também. Da mesma forma que ele atraía as pessoas, né, muitos autores dizem que ele tinha capacidade de magnetizar, assim, ele tinha aquela capacidade magnetizante das pessoas, de prender as pessoas e de fazer com que as pessoas, sem explicar o porquê, fossem atrás dele, né? Ele tinha esse dom de atrair as pessoas, né? Pela paz que ele transmitia, pelo poder. A energia dele era tão forte que as pessoas se sentiam atraídas. Então, do mesmo jeito ou da mesma forma, os animais também se sentiam atraídos por ele. Então, assim, a energia dele ali naquele momento, né? Atraindo aqueles peixes, como também quando ele olha para o mar, ele vê que ele tinha a dupla vista. Então, ali, o milagre é explicado cientificamente dessa forma. Como a gente também... foi uma coisa que chamou a atenção para a gente também, quando ele anda sobre as águas, que era uma coisa que... também uma coisa assim, que as pessoas ficaram, né, extraordinárias. Meu Deus, Jesus andou sobre as águas e tal. Que foi justamente que ele passou um período, quase o dia inteiro, pregando, né, repassando informações para as pessoas. E aí chega um determinado momento que ele diz para os discípulos para eles entrarem no barco e atravessarem, fossem para o outro lado da margem. Atravessasse aquele local, aquele mar, e fosse para o outro lado da margem. E ele foi se recolher numa montanha para fazer o seu processo de oração, como ele já fazia, né? Entrar em contato com o divino, com o Pai. E aí ele vai entrar em prece, ali em oração, fica algum tempo ali. E depois, em um certo momento, já para a noite, que o mar começa a se agitar. E os discípulos começam a ficar temerosos, assim, porque o mar agitado, as ondas muito fortes, e empurrando o barco, e naquele processo de o barco vai virar, o barco não vai virar. E aí ele sente a energia, né, de medo, de tensão dos discípulos, e aí ele se desloca da montanha que ele estava até o mar. E isso narra o evangelho que é por cima, que ele anda por cima do mar, ele anda sobre o mar.
E aí, quando Pedro vê, fica com medo, todos eles ficam com medo, achando que era um fantasma. E aí ele diz, né, para eles não ficarem com medo, que era ele, que estava tudo bem, estava tudo certo. E aí Pedro diz, né, então se é o Senhor mesmo, me prove, faça com que eu vá até aí. E aí ele venha e chama Pedro. Só que Pedro, naquele momento que começa a andar, Pedro tem medo. E aí Pedro afunda. E aí Pedro começa a se debater e ele vai ajudar Pedro e diz, homem de pouca fé, né? Você ficou com medo, você não acreditou. E aí tem essa passagem, que é como o milagre de Jesus, e a Gênese traz para a gente que aquilo ali pode ser explicado por dois efeitos naturais, completamente naturais, né? Para não derrogar as leis da natureza. Qual é? Porque se você vai para a água, obviamente que você vai afundar. Mas podia ser de duas formas. Ou Jesus estava ali totalmente liberto em espírito, que ele conseguia fazer aquilo, né? Como eu disse no início, ele tinha esse poder de se libertar do corpo. Então, poderia ter sido dessa forma que ele poderia ter aparecido, ou realmente ele tinha tanta leveza, mesmo no corpo material, que ele conseguia fazer aquele processo de levitação, que os espíritos fazem. Né? Os espíritos, eles não andam como a gente, eles não rastejam. Eu lembro que eu lendo um livro de André Luiz, alguns livros de André Luiz, tanto Nosso Lar como, não sei se foi Caminheiros do Bem ou foi Mensageiros da Luz, algum desses livros que André Luiz ele traz muito essas explicações biológicas, físicas, né? Ele gosta muito de trazer essa questão científica para explicar os fenômenos. Lembrei, foi a Evolução em Dois Mundos, que aí ele vai trazendo as explicações do mundo espiritual e fazendo a relação com as questões físicas e químicas do nosso mundo material. E aí, nesse livro de André Luiz, ele até diz assim, que a gente, quando eles estão libertos do corpo, quando eles estão em espírito, quando eles olham para a gente, a sensação que eles têm é que a gente está se arrastando, como se fosse uma lesma, uma cobra, ou que tivesse alguma coisa no pé da gente, que faz com que a gente tenha dificuldade de se locomover. Que por isso que o corpo material é pesado, né? É denso, porque a nossa energia também, a nossa constituição, a nossa evolução ainda está pesada. Então a gente tem dificuldade até para andar. Os espíritos evoluídos, eles flutuam, eles não têm essa dificuldade. É até assim, né, Lu? Se eles conseguem atravessar paredes, como é que eles iriam se deter ao chão, também que é físico, da mesma constituição da parede, né? Exatamente. Então aí ele explica dessa forma, né? Que o próprio Jesus, por ser um ser espiritual super elevado, né, na condição de elevação máxima, ele poderia ou ter se libertado naquele momento temporariamente para mostrar segurança ali, para dizer, estou aqui, não tenham medo, estou com vocês. Isso aqui é tipo uma demonstração de dificuldades que vocês vão passar, que vocês vão enfrentar muitas dificuldades. Então vocês precisam acreditar que vocês vão ter capacidade de ultrapassar essas dificuldades. E aí ele poderia ter se desprendido ou ele poderia realmente estar ali pleno. Porque ele tinha essa faculdade plena de poder realmente... o seu espírito era numa condição tão elevada que conseguia subir o próprio corpo material. E aí o que eu achei interessante, que a Gênese faz até uma analogia para explicar isso, que ela diz, ora, se no início, né, das mesas girantes, os objetos conseguiam sair, se elevar do chão, por que Jesus não poderia se elevar em momentos específicos, né? Assim, não derrogando as leis da natureza, mas demonstrando que ali existe uma capacidade de elevação superior, para que em alguns momentos ele conseguia fazer isso. E aí a Gênese vai trazendo... A gente só tem mais 5 minutinhos, tá, Lu? Tá ótima a palestra. O tempo passou rápido, não foi? Foi. O tempo passou rapidinho. Mas é isso, assim, a gente tinha essa concepção de que não iríamos trazer aqui, porque são muitos, né? São muitos fenômenos que são considerados fenômenos milagrosos ou fenômenos miraculosos, extraordinários, mas que são fenômenos naturais, explicáveis pela ciência, que naquele período as pessoas não compreendiam, então tudo que a gente não compreende naquele momento, as pessoas colocam para o lado misterioso, né? Para o lado místico, do misticismo, mas tudo tem explicação. E aí o bacana
para a gente, assim, pelo menos para mim, é que a doutrina ela consegue fazer essa articulação, né? Tanto é que Kardec, ele colocava o tempo todo, ele enfatizava, né? Que a gente precisa estar sempre lado a lado com a ciência. Então, se em determinado período histórico, em determinado momento, a doutrina disser uma coisa e a ciência disser outra, a gente tem que seguir a ciência, né? Porque não existe essa contradição, né, entre a ciência e a doutrina, porque a doutrina é a própria ciência, é a própria filosofia, e a partir disso ela vai naturalmente trazer a nossa transformação moral, que é exatamente, né? A gente precisa, quando a gente diz espíritas, amai-vos e instruí-vos, é o amor e a instrução intelectual, científica, porque para a gente se melhorar, a gente precisa conhecer, a gente precisa saber, a gente precisa ter acesso à informação. Eu só posso fazer escolhas se eu tiver acesso à informação. Se eu não tenho acesso à informação, como é que eu posso fazer escolhas? Eu vou fazer aquilo achando que aquilo está correto, né, por ignorância. Mas, na verdade, a partir do momento que eu sei que eu tenho acesso à informação, eu posso escolher. Eu vou por aqui ou eu vou por aqui. Eu vou fazer determinada ação ou não, né? Então, é meio que isso, assim. Então, a doutrina, ela nos dá essa possibilidade, ela nos, digamos assim, ela nos concede, né, de aporte teórico, filosófico, científico, para que a partir disso a gente possa fazer a nossa mudança, a nossa reforma íntima, né? Porque eu acho que, para finalizar, foi isso que Jesus quis quando ele veio para cá, né? Ele quis mostrar, ó, existem possibilidades que as pessoas precisam ter acesso a essas informações para que elas possam mudar, para que elas possam se melhorar. E elas se melhoram se amando e amando o próximo. Porque o que é amor ao próximo? É você se colocar no lugar dele, é você se solidarizar com ele, é você sentir a dor dele, mas é você também segurar na mão dele, né? Sem preconceito, sem julgamento, né? Sem colocar que você é o dono da verdade, mas é você querer crescer espiritualmente e querer que o outro e a outra também cresça. Porque não adianta, porque Jesus já tinha crescido, mas ele não quer crescer sozinho, ele quer levar a humanidade inteira com ele. Foi por isso que ele voltou. Então não faz sentido ele só falar e dizer, se vocês fizerem assim, vocês vão para o céu, se vocês fizerem assado, vocês vão para o inferno. Não, não faz sentido. Vocês vão ter novas oportunidades, vocês vão ter novas chances, mas é necessário que vocês queiram mudar. É necessário que vocês queiram fazer o correto. Por isso que ele dizia, vá e não peques mais. Mas não peques mais no sentido de não cometer os mesmos erros. Mas ele não fechava a porta da oportunidade, né? Ele simplesmente era compassivo, era tolerante, demonstrou aí toda a tolerância, minha gente. Jesus é a tolerância em pessoa. Você vai ler, Jesus falava com todo mundo, Jesus entrava na casa de todo mundo. Enquanto as pessoas condenavam os outros, Jesus não condenava, não julgava, né? Dizia, quem somos nós para julgar? Vá, minha filha, ou vá, meu filho, né? E procure fazer. Então, assim, o exemplo dele é o exemplo de amor, de respeito, de tolerância. E os milagres dele, que ele praticou, que ele operou, a gente pode fazer, não esses milagres miraculosos, mas o milagre cotidiano, do dia a dia, da gente estender a mão para o nosso irmão, é um milagre. Da gente ouvir uma pessoa que necessita, é um milagre. Da gente não condenar a pessoa porque ela é diferente da gente e a gente amar ela da forma como ela é um milagre. Então a gente pode fazer milagres todos os dias, que pra gente pode não ser nada, mas na vida daquela pessoa é um grande milagre. Ser aceito da forma que é, ser respeitado da forma que é, e as pessoas não julgarem ou não condenarem. O que é isso se não for amor? Né? Então eu vejo Jesus com essa visão, né? Um Jesus revolucionário que veio pregar coisas extraordinárias, que veio trazer pra gente que o verdadeiro amor tá em a gente aceitar o outro da forma como ele é, em a gente querer que o outro cresça junto com a gente, mas da forma que ele encontrar, não da forma que eu imponho, ou não da forma que eu acho que é a correta, né? Então eu acho que Jesus é isso. Jesus é amor, porque ele é justamente, Jesus é amor porque ele está colocando em prática o que Deus ensinou. Quando a gente diz Deus é amor, então Jesus também vai ser amor, porque Jesus é filho dele e está aqui para colocar para a gente esse amor.
Então, é assim que eu vejo os milagres de Jesus, né? E todos explicados e todos de forma muito natural. Não sei se eu já ultrapassei. Chegou. Chegou, né? É interessante, Lu, o que você está dizendo, porque quando a gente fala assim, milagre não existe, não significa dizer que a gente está dizendo que aqueles feitos que Jesus fez não ocorreu, né? Na realidade, ocorreram sim, mas não é o milagre no sentido de fora da naturalidade, né? Tudo está dentro de um padrão da natureza, sem derrogar as leis de Deus. Eu achei muito interessante essa parte que você traz assim pra gente. Lu, eu só tenho que agradecer, tá certo, pela sua dedicação em estar aqui nos Amigos Fraternos, aqui da cidade de Moreno. Mais uma vez, eu gostaria de deixar o abraço aqui da nossa instituição para o Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto e que você fique à vontade de estar sempre aqui conosco, tá certo? Porque é sempre grandioso a gente também levar um pouquinho do nosso conhecimento ainda para mais pessoas que possam até te conhecer ou até somar, né? Só gratidão mesmo, tá certo? A nossa live está encerrando nesse momento. Os Milagres do Evangelho com Luciene Santos. Eu vou deixar agora para você fazer a nossa prece final, tá certo? Certo, ok. Eu aqui agradeço, né, essa oportunidade. Sempre bom dialogar, sempre bom estar aqui nos sintonizando com esses ensinamentos da nossa doutrina que só nos agrega. Vamos então elevar, né, os nossos pensamentos e agradecer. Agradecer pela noite, agradecer por essa reunião, né, de espíritos encarnados e desencarnados, mesmo nessa modalidade, através dessa ferramenta tecnológica que vem aí diante dessa conjuntura que estamos vivendo, não é à toa que estamos passando, né, para a gente aprender realmente com esse desafio, com essas dificuldades. Agradecer pelas oportunidades de trabalho, pela vida, pela saúde, por esse momento que estamos vivendo e também pedir por todas as pessoas, né, que não tiveram a oportunidade de estar aqui conosco, pedir por aquelas pessoas que estão enfrentando a enfermidade, que estão enfrentando esse momento de angústia, de tristeza, que perderam entes queridos, que perderam familiares, para que elas possam ser auxiliadas, que a espiritualidade amiga possam se fazer presente, né, aliviando aí o sofrimento de cada um, e para que os espíritos que estão desencarnando também possam ser recepcionados, né, lá na espiritualidade, que Papai do Céu nos envolva, nos ilumine, nos fortaleça, hoje, amanhã e para todo sempre. Assim seja. Assim seja. Muita paz. Muito boa noite a todos que acompanharam a nossa live e que irão acompanhar. Boa noite, Lu, e obrigado. Boa noite, muita paz para todos e todas. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Pedro.